Olá. Bom, eu passei o dia olhando a ata do cupom para entender exatamente o que o Banco Central disse ao fazer esse aumento da taxa de juros, o que ele está argumentando e o que é para a gente esperar agora. Então vamos começar, já expliquei aqui algumas vezes, tá? Taxa Selic nada mais é do que a taxa de juros básica do nosso país. Então, o que quer dizer? Ela que vai reger os outros contratos que envolvem juros. Vai reger empréstimo que uma empresa pegue no banco, financiamento que uma pessoa pegue para comprar uma casa, comprar um carro, vai reger também os rendimentos de renda fixa. Então, é uma taxa que a gente tem que prestar atenção, sim, já que não vai influenciar no nosso bolso, infelizmente vai. Eu costumo dizer que quando ela está muito alta, é bom para investidor, não tão bom para quem consome crédito, seja quem toma empréstimo, quem faz financiamento. A boa notícia de ontem sem dúvida alguma, mostrou a independência do Banco Central, porque existe essa discussão, o governo não quer que o Banco Central eleve a taxa de juros, o Banco Central é independente do governo, a forma como é calculada a taxa Selic, não é que o pessoal do Banco Central fala, vamos aumentar. Ele põe parâmetros para vários assuntos e aí calcula-se a taxa de juros. Então, não é uma coisa que dê nem para o governo, nem para o Banco Central ir lá aleatoriamente fazer isso. Então, a boa notícia é, nosso Banco Central continua independente. Talvez o que não seja tão boa notícia era a explicação que o Banco Central deu para fazer isso, que ele teve que fazer para segurar a inflação. A inflação também é calculada por uma fórmula, gente, não é nem governo nem Banco Central que definem. E o que acontece? A nossa economia, infelizmente, está muito baseada em consumo. Quando acontece isso, não temos muitas opções para evitar que tenha inflação, o jeito é aumentar os juros. Então, foi por isso que ele pôs. Quando a nossa economia está muito baseada na produtividade, ou seja, está aumentando o nível de produtividade, a gente consegue segurar um pouco a inflação. Não foi o caso. Então, a má notícia é que a nossa economia continua um pouco capenga, mas é uma forma que o Banco Central deu para tentar reduzir um pouco a inflação. A inflação está em torno, acho que está 4,05, tá? A meta de inflação é 3. Então, fizeram isso para tentar baixar um pouco. Então, por mais que eu diga que para quem toma empréstimo não é tão bom, para qualquer cidadão tentar frear a inflação é razoável. A confusão toda de ontem o mercado achava que o Banco Central ia subir, sim, a taxa de juros. Só que o mercado achou que o Banco Central ia subir mais do que ele subiu. Ele subiu 0,25 pontos, foi para 10,75. O mercado estava achando que ele ia subir 0,50 agora e mais 0,50 na próxima reunião. Ou seja, a gente agora estaria com 11,50 na próxima. O Banco Central segurou um pouco a onda. Ontem também foi divulgada a taxa de juros nos Estados Unidos. Para quem acha que não tem nada a ver, eu vou explicar mais para frente. Tem a ver para o investidor. Então, se você é investidor, presta atenção nessa parte. O Fed, que é o Banco Central americano, reduziu a taxa de juros americana. Também era esperada a redução, mas ele reduziu mais do que o mercado achava. Um dos maiores argumentos é que a balança de riscos, segundo o Banco Central, não estava equilibrada. O que quer dizer isso? É que o risco da inflação subir era maior do que o risco da inflação cair. Quando está equilibrada, o Banco Central pode até deixar a taxa de juros como estava. Só que quando ela está desequilibrada, ainda mais desfavorável à inflação, ele vai lá e tenta manejar isso. Agora, a gente não quer dizer que os preços vão cair, tá? Só quer dizer que os preços vão subir, mas se o Banco Central conseguir retrair um pouco a inflação, em vez de eles subirem 4%, eles vão subir 3,5%, uma coisa assim. Não quer dizer, a gente não vai ter deflação. Só não vai subir tanto quanto está acontecendo
se tudo der certo. Nem sempre a gente eleva a taxa de juros e é tão linear assim. Por isso pode ser que no próximo reunião do Banco Central eles tenham que elevar de novo, aliás, é o que o mercado acha, tá? O mercado acha que até o final do ano vão ter mais algumas elevações. Nós vamos terminar o ano, sim, muito perto ou a 12% ao ano. E o ano que vem, se a gente fizer a lição de casa, comece a cair. Quando eu falo lição de casa, o maior problema que a gente tem é o déficit fiscal. E eu sei que todo mundo fica escutando, então vamos tributar os ricos, vamos taxar os ricos, e isso vai resolver. Não vai, gente, na boa. Minha opinião pessoal, rico não vai pagar mais imposto. Ele vai mudar do país. Quantidade de pessoas da classe A que estão saindo do país, justamente por causa disso, é muito alta. Então, ou isso vai pesar na classe média alta, ou o governo vai ter que dar um jeito de diminuir gastos. Não adianta só aumentar a tributação. É porque aonde ele poderia aumentar, quem ele poderia realmente ir em cima, não vai ficar aqui para pagar essa conta. Tá? Agora vamos lá. E os seus investimentos? Bom, renda fixa vai continuar sendo a queridinha do ano, tá? A gente tem renda fixa pagando 2 dígitos, gente. Eu não sei se vocês lembram. No começo da pandemia, a taxa Selic era 2%. A gente está falando que hoje está 10,75, prestes a chegar a 12. Então, ela vai continuar sendo a queridinha. Agora, isso não quer dizer que seja para quem tem aplicações em bolsa, deva sair de bolsa, tá? Até porque tem 2 motivos porque eu não sairia de bolsa agora. Bolsa está muito barato. Segundo motivo, lembra que eu, no começo, falei, oi, Rosa, no começo eu falei da taxa de juros americana. O que acontece? A taxa de juros lá vai cair. Os americanos não vão ter muito onde investir, porque lá não vai estar rendendo nada. As outras opções, Rússia não está indo bem, os emergentes não estão indo bem, e o Brasil vai ser uma das alternativas, sim. Provavelmente a maior, porque o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e a rentabilidade para ele vai ser muito alta. Eu estou falando para você não desfazer de bolsa, e não sei se eu entraria em bolsa agora, a menos que faça parte da sua estratégia. Tá? Eu tenho uma estratégia de eu ter sempre, sei lá, 10% em bolsa. Então, quando a bolsa está muito barato, o meu 10% virou 7%, eu compro um pouquinho. Então, a menos que faça parte da sua estratégia. Não sei se é o momento de entrar em bolsa, mas eu não acho que seja o momento de sair. Porque se vai faltar fluxo de capital nacional dentro da bolsa, vai sobrar fluxo estrangeiro. Então, quem tem posição em bolsa, eu ficaria. Mas que renda fixa vai continuar sendo a queridinha? Vai. Agora, gente, presta atenção. Semana passada e essa, a quantidade de ofertas que eu tive de crédito privado, qual o grande problema? Crédito privado, não compre crédito privado ruim. Só vai prejudicar a sua carteira. Você vê que eles estão oferecendo um pouco acima para ganhar 1%, 2% a mais do que é título público ou até crédito privado de empresas boas, gente. Lembre-se quem investiu em Americanas, o que aconteceu. Então, você começa a entrar em crédito ruim para ganhar 1%, não vale a pena. A menos que você tenha uma carteira super diversificada em crédito privado, tão diversificada que se tiver uma que vá muito mal, tem grandes chances das outras irem muito bem. Agora, se não for esse o caso, gente, por favor, preze o risco que você quer correr na renda fixa. Não começa a cair em papo de banco que está querendo aproveitar alta, as empresas estão querendo pegar dinheiro, lembra? Renda fixa nada mais é do que você emprestando dinheiro para alguém. E o maior problema, crédito privado, geralmente são papéis mais longos. Então, você não tem como sair a qualquer momento só porque você acha que mudou a história. Conselho que eu sempre dou, você tem 2 formas de montar uma carteira muito boa, pelo menos na parte de renda fixa, tá? De montar uma carteira muito boa e ela tem que refletir o seu comportamento. Existe a primeira forma, que é ignora cenário político econômico, faz uma carteira super diversificada com um monte de tudo e muita porcaria no meio e torce para
Quando a porcaria for muito mal, o resto te segurar. A segunda é, faz uma carteira. Não alongue demais essa carteira, ou se alongar uma fatia muito pequena, mas aí comece a acompanhar os indicadores econômicos. O que isso quer dizer? Tenha sempre um risco de crédito moderado. Não começa a ter risco de crédito muito agressivo falando, mas tem o FGC ou algo do tipo. É a mesma coisa que você ter um carro no seguro. Não é porque o carro está no seguro que você quer que ele seja roubado, né? Então, gente, é o seu dinheiro. Cuide bem dele. Aliás, eu falei da meta fiscal. A gente tem que prestar muita atenção que o governo vai fazer, uma vez que eu já disse que se ele não diminuir gastos, não vai ser tributando ricos. Então, se você tem alguma dúvida, pode me mandar aqui pelo Instagram. Não mudou muita coisa, não tem nenhuma oportunidade, nada imperdível hoje. Qualquer coisa que hoje alguém te falar assim, é imperdível, você tem que ver esse produto, tá? Eu recebi 5 WhatsApps hoje de manhã de bancos achando que tinha alguma coisa imperdível. Não tem nada de imperdível, porque o mercado achava que o Banco Central ia elevar a taxa Selic, então já estava precificado. Não é que de ontem para hoje apareceu uma chance única, você não vai perder chance nenhuma, mas você continua podendo investir em renda fixa com 2 dígitos. De novo, presta atenção no risco. Esse é o único problema que eu vejo quando as pessoas vão investir em renda fixa. É a crença que renda fixa não tem risco, ponto. Acaba escolhendo alternativas de renda fixa que tem risco e algumas têm muito risco, e depois percebe que estava enganado. Então, renda fixa tem risco, sim. Não justificam alguns riscos por um spread muito pequeno, um pouquinho a mais, que não é o que vai salvar a tua carteira. Presta atenção nisso. Se ficar na dúvida, pode me mandar aqui. Eu não tenho problema nenhum em criticar algum produto ou dar a minha opinião, porque eu também posso estar errada. Alguém tem alguma pergunta? Nossa, eu consegui em 15 minutos explicar uma ata que eu levei 3 horas para ler e para entender. Ainda tirei algumas dúvidas. Eu tive que conversar com alguns amigos para ver se eles estavam entendendo, fazendo a mesma leitura que eu. Andréa, de nada. Se tiver alguma dúvida ou até outro assunto, tá? Realmente eu acabo sempre falando muito pouco de economia aqui, porque a ideia é evitar o economês. Mas taxa de juros eu não tenho como evitar, até porque afeta nosso bolso, sim. Taxa de juros e inflação tá todo dia aqui rondando a nossa vida, né? Obrigada, boa tarde para vocês.